Olá pessoal, professor Gandhi. Hoje o assunto é estatística e vamos para o nosso primeiro vídeo sobre probabilidade, ok? Bom, o que a teoria da probabilidade busca, né? Ela busca estimar justamente as chances de ocorrer um determinado acontecimento, né? Normalmente nós trabalhamos justamente com experimentos ou fenômenos aleatórios, são aqueles que nós não sabemos qual será o final, mas conseguimos justamente ter uma previsão do que pode ocorrer ou não, tá certo? Isso é o que estuda justamente a teoria das probabilidades e com isso nós conseguimos justamente executar alguns modelos matemáticos, né? Justamente para isso, para buscar essas chances de ocorrer um determinado evento. Bom, vamos a algumas definições importantes. Primeiro, experimento aleatório. É um experimento que pode apresentar resultados diferentes quando repetidos nas mesmas condições. Então, você jogar moeda, jogar um dado, fazer uma aposta na loteria, não é? Dar um palpite num jogo. São diversos experimentos, não é? Se vai chover ou se não vai. São diversos experimentos aleatórios a qual você pode ter resultados justamente diferentes, certo? Espaço amostral é o conjunto de todos os resultados possíveis de um experimento aleatório. Indicamos o espaço amostral por S, certo? Mas independente da letra, é importante espaço amostral. Por quê? Em probabilidade, nós precisamos saber, tá certo? Quais são todos os resultados possíveis. Isso é importante, tá certo? Para poder justamente fazer o cálculo. Então, se eu vou lançar uma moeda, eu já sei que vai dar o quê? Cara ou coroa. Espaço amostral, cara ou coroa. Se eu vou lançar um dado, eu já sei que o espaço amostral é o quê? O número 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6, certo? Ó, exemplo, no lançamento de um dado, nós temos justamente o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Evento. Chama-se de evento a qualquer subconjunto de um espaço amostral. Então, o que seria um evento? Dentro do espaço amostral, que são todos os possíveis resultados, nós podemos justamente escolher um pedaço desse espaço, né? Um pedaço desse espaço. Por exemplo, no lançamento do dado, poderia ser quantos números são pares, quantos números são ímpares, quantos são acima de 2, quantos são menores que 5, e assim por diante. É só um pedaço. Como também pode ser um todo. O evento, né, no máximo, tem o tamanho do espaço amostral, certo? Ó, dizemos que o espaço amostral é equiprovável quando seus elementos têm a mesma chance de ocorrer, certo? Então, por exemplo, quando nós temos ali 6 elementos no lançamento do dado, cada um deles é um evento, certo? Ou outros tipos também, né? O número 1 é um evento, o evento 1, o evento 2 e assim por diante. E cada um deles, unitariamente, eles têm a mesma chance de ocorrer. Então a gente diz que justamente é um espaço equiprovável. Perfeito? Bom, vamos agora diferenciar eventos, certo? Então nós temos os eventos certos, impossíveis e mutuamente exclusivos. O que seria um evento certo? Ocorre quando o evento coincide com o espaço amostral. Né? Nesse instante eu estava falando justamente o exemplo do dado, que é de 1 a 6. Então, se o meu evento é justamente algo que relacione todos esses fatores, né, de 1 a 6, então eu já sei que é um elemento certo. Eu não tenho dúvida, certo? Eu não tenho dúvida do que vai ocorrer, tá bom? O evento é impossível. Ocorre quando o evento é vazio. Por exemplo, você tem um espaço amostral. No caso, vamos falar do dado que fica bem claro, a maioria das pessoas conhecem, né? Pelo menos eu acho que conheçam. Então, o dado tem número de 1 a 6. Suponhamos que você está atrás do evento 8. Existe o 8 no dado? Não existe. O dado é de 1 a 6. Então, é um evento impossível, conjunto vazio. Perfeito? Ó, exemplo.
Lançar os dados e registrar os resultados. Qual é o espaço amostral? De 1 a 6. Evento. Vamos falar aqui exemplo de evento para vocês perceberem. É importante probabilidade você saber descrever o evento, ou pelo menos a quantidade, depois nós vamos ver isso. Descrever os eventos, o espaço amostral e descrever também cada evento. Perfeito? Então, evento A, ocorrência de um número menor que 7 e maior que 0. Ora, número que é menor que 7 e maior que 0 é de 1 a 6. E aí o que é que vocês estão observando? Que de 1 a 6, que é esse evento A, coincide com os números que tem justamente no dado, que é de 1 a 6 também, o espaço amostral. Então, observem, o evento ele é certo, não tem dúvida do que vai ocorrer, tá certo? Não tem chance de dar outro resultado. E o evento ele coincide com o espaço amostral, por isso que ele é certo. No B, ocorrência de um número maior que 6. Aí eu pergunto, no dado tem algum número maior que 6? Não. Então esse evento ele é impossível, né? Esse evento ele é vazio. Então esse evento ele é impossível porque não tem um número maior do que 6 no dado. Evento C, ocorrência de um número par. Opa, de 1 a 6 eu tenho o 2, o 4 e o 6 como eventos pares. Notem, 2, 4, 6 são 3 números, o dado tem 6. Então, nós estamos aqui justamente dentro do subconjunto, tá bom? Evento D, eu estou citando aqui exemplo de eventos que podem ter no lançamento de um dado. Ocorrência do múltiplo de 3. Múltiplo de 3, o primeiro deles é justamente o 3 e o segundo é o 6. Quem é múltiplo de 3? Só você fazer. 3 vezes 0, 0. Mas não tem o 0 no dado. Mas 3 vezes 1 dá 3, 3 vezes 2 dá 6, 3 vezes 3, 9. Também não tem no dado. Então, quais são os eventos, né, dentro do espaço amostral? Quais são os valores que são múltiplos de 3? 3 e 6. Outro evento. Ocorrência de um número par ou número de 3. Ou múltiplo de 3. Então, nós temos aí o ou. O ou, nós vamos ver que é justamente o que nós chamamos de união. É você justamente contemplar tanto o que está antes do ou, como o que está após o ou, tá certo? Claro, se tiver alguma repetição, você vai colocar uma única vez. Então, vamos lá. O evento número par é o 2, 4, 6. Fizemos, não foi? O evento múltiplo de 3 é o 3 e o 6. Como eu quero número par ou número múltiplo de 3, que é justamente a união, eu estou percebendo que o 6 está repetindo, não é? Eu não preciso representar duas vezes, apenas uma vez, porque é o mesmo número. É o mesmo número. F. Ocorrência de um número par e múltiplo de 3. Opa! Se o ou é a união, o e, né? O número par e múltiplo de 3 é a interseção. Então, novamente, quem é o número par? 2, 4, 6. Quem é o múltiplo de 3? 3 e 6. Qual é o número que está repetindo tanto no primeiro evento quanto no segundo? O 6. Então, o 6 é justamente o evento que tem número par e múltiplo de 3 quando está no lançamento de um dado. É a interseção. Evento H. Ocorrência de um número ímpar. Opa! Quantos números ímpares nós temos? De 1 a 6? 1, o 3 e o 5. Olhem, número par tínhamos o quê? O 2, o 4 e o 6. Números ímpares nós temos o 1, o 3 e o 5. Notem, não tem interseção entre números pares e números ímpares. E a união deles formam justamente todo o nosso espaço amostral. Se eu pegar os números pares e pegar os números ímpares e juntá-los, eu tenho justamente todo o meu espaço amostral, mas eles não têm interseção. Então, a gente pode dizer que no lançamento de um dado, os números pares e os números ímpares, eles são eventos mutuamente exclusivos. Eles não podem existir ao mesmo tempo, na mesma pergunta. Perfeito?
E vamos para justamente a probabilidade em si, ok? Então, você calcular a probabilidade é você fazer uma razão, uma divisão entre o número de elementos do evento e o número de elementos do espaço amostral. E aí eu vou falar de maneira melhor ainda, certo? Você vai justamente o número de elementos, a parte do numerador são justamente os casos que são favoráveis, certo? Favoráveis. Favoráveis. E na parte de baixo são todos os casos que são possíveis. Perfeito? Favorável, possível. Ok? Se essa aqui saiu feio. Tá bom? Então, favoráveis, possíveis. Perfeito? Então, o evento é justamente os favoráveis, é o que você quer. Normalmente o evento é um pedaço, ou todo, não tem problema, certo? Mas justamente, o que é que você calcular a probabilidade? É você dividir, é fazer uma razão entre os números, a quantidade de elementos de favoráveis pela quantidade de elementos dos possíveis. Bom, já que é uma divisão, essa divisão ela sempre estará entre 0 e 1. Por que entre 0 e 1? 0, porque pode ocorrer, pode ocorrer que não tenha nenhum caso favorável. E 1 é quando o evento tem o mesmo tamanho do espaço amostral, né? Que é aquele evento que é certo, tá bom? Qualquer outro fica entre 0 e 1, tá bom? Eu posso representar nessa forma de 0 a 1, que é a forma decimal, ou então se multiplicarmos por 100 na forma de porcentagem. Aí então vai de 0 a 100%, certo? Perfeito? Ou então, simplificando, deixando mesmo na forma de fração. Então vamos para um exemplo 1 aqui para vocês entenderem. Ó. Consideremos o experimento aleatório do lançamento de uma moeda perfeita. Quando ele fala perfeita, é porque ela não tem vício, certo? Você joga e vai ter resultados diferentes. Você não sabe qual resultado que vai dar antes de jogar. O resultado real, né? Calcula a probabilidade de sair cara. Olha aí, cara, ele quer cara. Então, espaço amostral são todos os possíveis. Cara e coroa, não tem outro, certo? Qual a quantidade? 2. Então, quando nós vamos trabalhar a questão do cálculo da probabilidade, primeiro nós vamos escrever quais são os elementos do espaço amostral e quais são os elementos do meu evento, certo? Ver a quantidade e fazer a divisão. Então, por probabilidade é sempre a divisão de dois números, tá bom? Evento, encontrar cara. Ora, cara tem quantos elementos? Apenas um elemento. Então, qual a probabilidade? 1 dividido por 2, 1 meio, tá bom? Então, a probabilidade, 1 meio, aqui, fração, 1 meio. Se eu dividir 1 meio, vai dar justamente 0,50, ó, sempre entre 0 e 1, tá bom? E se eu multiplicar por 100, vai dar em porcentagem, 50%. Então, essas aqui são as três representações de uma probabilidade. Exemplo 2. No lançamento de um dado perfeito, qual é a probabilidade de sair número maior que 4? Opa, vamos lá. É um dado. Então, qual é o espaço amostral do dado? É 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, temos 6 elementos. Ó, detalhe, esses 6 aqui não tem nada a ver com esses 6. É porque nós temos 6 elementos. Perfeito? Aí ele quer um número que seja maior do que 4. Quem são os números maior do que 4 no lançamento de um dado? 5 e 6. Tem outro? Não, porque só vai até o 6. Quantos elementos? 2. Então, quem seria a probabilidade? 2 favoráveis num total de 6 possíveis. Então, 2/6, que simplificando dá 1/3.
Exemplo 3. No lançamento simultâneo de 3 moedas, qual a probabilidade de obter pelo menos 2 caras? Exatamente 2 caras. Então, primeiro vamos encontrar nosso espaço amostral, certo? Ó, eu vou lançar 3 moedas. Eu posso ter 3 caras. Eu posso ter 2 caras e uma coroa. Eu posso ter cara, coroa, cara. Eu posso ter cara, coroa, coroa. Coroa, cara, cara. Coroa, cara, coroa. Coroa, coroa, cara. Ou 3 coroas. Eu tenho o quê? 8 elementos. A forma, digamos, mais simples. Mais simples não, porque fazer dessa maneira, você tem que ter um pouco de habilidade, certo? Você pode fazer justamente um diagrama de árvore. Tipo assim, ó. Você vai fazer o primeiro lançamento, certo? O primeiro lançamento pode dar o quê? Ou pode dar cara, ou pode dar coroa. Primeiro lançamento, você tem que colocar todas as possibilidades. Cara ou coroa. Aí agora você vai para o segundo lançamento. Aí você tem que supor, certo? Suponhamos que o primeiro foi cara. Então o segundo também pode ser cara, como pode ser coroa. Você não pode justamente... você não pode dizer que... Ah, não, o segundo lançamento vai ser cara. Ou o segundo lançamento vai ser coroa. Não, cara ou coroa. Aí você vai agora para o terceiro lançamento, certo? A mesma coisa acontece se fosse coroa. Cara e coroa. Perfeito? Aí suponhamos que for o seguinte, ó. Aí de cada ramo você vai justamente... De cada ramo você vai justamente aumentando as possibilidades que você tem. Se eu tivesse 3, eu colocaria 3 possibilidades, tá certo? Então, por exemplo, se o primeiro... Vou até pintar aqui para vocês entenderem melhor. Suponhamos que o primeiro foi cara. E o segundo também foi cara. Qual será o resultado do terceiro? Cara ou coroa. Ah, não, mas foi cara e depois coroa. Também. Cara ou coroa. Aqui também. Cara. Para cada um ramo saem as possibilidades. Por isso que o nome é diagrama de árvore. E é daqui que vai justamente sair os resultados que foram escritos. Certo? Deixa eu colocar aqui o carinha de novo. Puxando aqui. Os resultados que foram escritos, ó. Cara, cara e cara. Ou cara, cara e coroa. Ó, notem, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, justamente o galho final, digamos assim, não é? É justamente a quantidade, não é, de elementos que eu tenho, tá bom? Só que é o seguinte, isso aqui é o espaço amostral, são todos os possíveis. Eu quero esses eventos. Então vamos calcular esses eventos. Ó, o primeiro evento é ter pelo menos 2 caras. Então, se são 3 moedas e eu quero pelo menos 2 caras, eu posso ter 2 caras, como eu posso ter 3 caras. Não posso dizer que tem 4 porque não foram 4 moedas, são apenas 3. Então, pelo menos 2 é no mínimo 2. Então, pode ser 2 ou pode ser 3, certo? Nós temos também essa possibilidade. Então, ó, quais são os eventos que eu tenho? Quais são daqueles elementos ali que eu tenho 2 ou 3 caras? Aqui, ó, 3 caras, 2 caras, 2 caras, não obrigatoriamente juntas, certo? 2 caras. Então, tenho 4 elementos. Então, a probabilidade será 4 sobre 8, que é 1/2, 50%. Já no item B, ele quer o seguinte, exatamente 2 caras. Então, exatamente 2 caras eu só vou ter 1, 2, 3. Então, será justamente 3 oitavos, que dá 0,375 ou 37,5%. Exemplo 4. Vamos formar todos os números de 3 algarismos distintos, ou seja, que não pode repetir, permutando os dígitos 7, 8 e 9. Qual é a probabilidade de escolhendo um número desses, ao acaso, ele ser ímpar, par, múltiplo de 6, múltiplo de 4 ou maior que 780? Primeiro,
Ó, eu vou aqui permutar esses números, normalmente a gente não faz assim, mas para esse caso aqui são apenas 3 números e são poucos, tá certo? E aí fica melhor justamente de vocês observarem, ó. Se eu começar pelo 7, o que é que me resta? 8, 9, ou me resta 9, 8. Não tem outra possibilidade. Porque os números não podem repetir. Eu não posso colocar 7, 7, 7. Ou 7, 7, 8. Não dá. Tem que ser distinto, diferente. Se eu começar pelo 8, então vou ter 7, 9. Ou então vou ter 9, 7. Certo? Se começar pelo 9, eu terei 7, 8. Ou terei 8, 7. Eu tenho 6 possibilidades, 6 números que eu posso formar. Esse é meu espaço amostral. Bom, uma outra forma de calcular essa quantidade de 6 é justamente calculando direto pelo princípio fundamental da contagem, certo? A quantidade de elementos, trabalhando só as possibilidades e não os números em si. Ó, aqui nós calculamos os números em si, certo? E aí contamos, vimos que temos 6. Mas eu podia chegar a esses 6 apenas com as possibilidades que eu tenho de formar um número, né? Então eu vou formar um número de 3 algarismos. E aí eu vou escolher um para a primeira casa. Um deles para a primeira casa. Pode ser o 7, pode ser o 8 ou pode ser o 9. Então quantas possibilidades eu tenho? 3 possibilidades. E aí suponhamos, apenas suponhamos, que eu escolhi o 7. Me restam quantas para a segunda casa? 2 possibilidades. Aí suponhamos que para essa segunda casa eu coloquei o 9. E aí me resta apenas uma. Se eu multiplicar, ó, 3 vezes 2 vezes 1, o resultado são 6 possibilidades. É uma outra maneira, tá certo? De encontrar esse número 6, que é a quantidade de elementos no espaço amostral. Só que dessa maneira eu não sei quais são os elementos, tá bom? Então vamos aqui à resolução, ó. O primeiro evento, né, a probabilidade do primeiro evento é ser ímpar. Então, olhando aqueles elementos, o 789, o 879, o 897 e o 987 são ímpares. São quantos? 4. Então, ficará 4 sextos, que são 2 terços, que é aproximadamente 66%. Né? Dá 66,666, 66,7, 66,67 e assim por diante. Tá bom? O evento B é ser par. Aí, olhando aqueles números, nós temos apenas o 798 e o 978 como par. Estou tirando isso do meu espaço amostral. Então, são 2 elementos. Então, 2 favoráveis, num total de 6. 1 terço, 0,33, 33%. No C, evento C, C múltiplo de 6. Só quem é múltiplo de 6 é o 798 e o 978. Múltiplo de 6 é porque dá para dividir esses números por 6. Então, eu vou ter 33%. Ser múltiplo de 4. Aí, olhando, não tem múltiplo de 4. 0 possibilidades. Tá certo? 0 possibilidade. Impossível ter um número de 4, um múltiplo de 4. Então, 0 dividido por 6, 0%. Ser maior que 780. Todos são maiores que 780. Então, 6 por 6, 100%. Exemplo 5. Consideramos todos os números naturais de 4 algarismos distintos que se podem formar com os algarismos 1, 3, 4, 7, 8 e 9, escolhendo um deles ao acaso. Qual é a probabilidade de ser um número que comece por 3 e termine por 7? Bom, aqui nós não vamos formar todos os números, aqui vão dar vários números, certo? Então, nós vamos utilizar justamente o princípio fundamental da contagem. Eu preciso de 4 algarismos, perfeito? Eu vou formar um número com 4 algarismos. Eu tenho quantas possibilidades? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E distintos, então não vai repetir. O que eu escolher para a primeira casa, eu não posso utilizar para a segunda. Não estou falando das possibilidades. Estou falando do algarismo em si, certo?
Então, eu tenho 6 possibilidades para colocar um número na primeira casa. Aí, suponhamos, eu gosto de dizer isso, suponhamos que eu escolhi o 7. Então, o 7 não pode entrar mais na conta. Suponhamos só. Certo? Então, eu vou ter quantas possibilidades agora? 1, 2, 3, 4, 5. 5 possibilidades. Suponhamos que na segunda casa eu escolhi 1. Pode ser qualquer um, não importa. É só para a gente cortar e ter a ideia. E sobraram 4 elementos. E depois você corta mais um, sobram 3 elementos. Multiplicando tudo dá 360 possibilidades. Eu consigo formar 360 números. Isso aqui é a quantidade do meu espaço amostral. Qual o evento? É que o número comece por 3 e termine por 7. Certo? Comece por 3 e termine por 7. Então, o 3 e o 7 estão fixos. Se eles estão fixos, eu não posso mais utilizá-los. Nem o 3 e nem vou utilizar meu 7 no meu evento. E aí vai me sobrar quantas possibilidades para essa casa aqui? Quantas possibilidades vão me sobrar para essa casa? Eu posso escolher o 1, eu posso escolher o 4, eu posso escolher o 8 ou posso escolher o 9. Então, eu vou ter 4 possibilidades. Se eu escolher um desses 4, para essa casa, só me resta 3 para a segunda. Então, 4 vezes 3 dá 12. Notem, o que eu multiplico não é o número em si, porque aqui eu coloquei o número 3, que é o que está aqui em cima, o próprio 3, e o número 7, que é o que também está aqui em cima. O que eu tenho que multiplicar são possibilidades de números, tá bom? Então, qual é a probabilidade? 12 por 360 dá aproximadamente 3,33%. Exemplo 6. Num grupo de 70 jovens, 16 gostam de música e esporte, ou interseção, música e esporte 16. 35 gostam de música, 40 gostam de esporte. Escolhendo ao acaso um desses jovens, qual a probabilidade dele gostar somente de música ou não gostar de nenhuma dessas atividades? Então vamos lá. Vamos fazer o diagrama de Venn, certo? Bom, então o que seria o diagrama de Venn? Seria eu formar aqui, conjunto, universo, certo? Está aqui meus 70 elementos. E aí eu tenho aqui música e esporte. Por que elas estão uma passando pela outra? Porque tem justamente interseção, tá bom? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é justamente a interseção, colocar a interseção, porque é comum aos dois. Então 16. Como eu tenho 35 alunos que preferem música, mas 16 já estão na interseção, então me sobram 19. E são 40 que gostam de esporte. Como eu já tenho 16 na interseção, me sobram 24. Ok? Perfeito? Como eu tenho 70 no total, então tenho 11 que não gostam nem de música, e nem praticam nem música, e nem o esporte. Então, pessoal, o que vocês precisam saber é o seguinte, aqui é o que está comum entre os dois. 16 alunos, tanto escolheram música quanto esporte. Esse 19 são aqueles alunos que gostam somente, exatamente, de música. Esses 24 aqui são aqueles que gostam somente, exatamente, de esporte. E esses 11, nem esporte e nem música. E agora vamos calcular nossas probabilidades. Então, primeiro, gostar somente de música. Somente não é 35. 35, tem 16 que gostam também de esporte. Então, é justamente o 19. 19 sobre 70. E gostam de nenhuma das atividades. 11 sobre 70. Perfeito? Exemplo 7. Em um arquivo há 4 balanceios de orçamento e 3 balanceios de custo. Em uma auditoria, o auditor seleciona aleatoriamente um desses balancetes. Qual é a probabilidade que seja o balancete de custos e de orçamento?
Bom, vamos calcular primeiro de orçamento. Primeiro, espaço amostral, 7, porque são 4 de orçamento e 3 de custo, ok? Então, vou ter o quê? 4 sobre 7. E de custo, logicamente, serão 3 sobre 7. Valor esperado. Em estatística, né, na teoria das probabilidades, o valor esperado, né, que nós chamamos também de esperança matemática, é a soma do produto de cada probabilidade com o seu respectivo valor. Ou seja, a chance de um determinado valor ocorrer. Então, quando nós fazemos a multiplicação e a soma de todas essas possibilidades, nós temos justamente o que nós chamamos de valor esperado, valor matemático, esperança matemática, certo? Então, coloquei aqui o símbolo. Ó. A esperança matemática, o valor esperado, é a probabilidade multiplicado pelo seu valor, somando todas. E aí vamos para um exemplo. Uma sociedade empresária apresentou as seguintes estimativas de venda. Está aqui a quantidade, ó, 120, tem 10% de possibilidade para vender. 140, 40%. 180, 35%. 220, 15%. Então, para ele venda 120 unidades no mês, tem uma possibilidade de 10%. 140, 40%. 180, 35%. 220, 15%. A quantidade esperada de unidades a ser vendida no mês é de... Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a quantidade e multiplicar pela sua probabilidade de ocorrer. Somar todas elas. Então, eu vou ter, ó, 120 vezes 10%, 140 vezes 40%, 180 vezes 35%, 220 vezes 15%. Multiplicando cada um deles e somando dá 164. Nós temos aí a letra B de bola. Isso é valor esperado ou esperança matemática. Exemplo 2. O investidor está considerando duas alternativas de investimento. Para cada uma alternativa de investimento, há 3 resultados possíveis. O valor presente líquido dos resultados e a respectiva probabilidade de ocorrência para cada alternativa de investimento são. Então, está aqui o investimento A com as suas possibilidades e está aqui o investimento B. Considerando o valor esperado dos dois investimentos, é correto afirmar que o melhor é... O que é que eu vou fazer? Pegar 86 e multiplicar por 0,3. Já não está em porcentagem. Já está na forma unitária. É só multiplicar direto. 160, 0,4. 210, 0,3. A mesma coisa vamos fazer para o investimento B. Então, para o investimento A, dá 152.800. Para o investimento B, 176 mil. Então, letra correta, letra C, o investimento B é 176 mil superior ao investimento A. Ok? Bom, pessoal, isso aqui nós trabalhamos o básico, digamos assim, dentro da probabilidade, né? O que é um evento, o que é um espaço amostral e alguns exemplos. E agora nós vamos trabalhar justamente na parte 2, a probabilidade condicional, a união de eventos e também o produto de probabilidades. Não perde. Abraço do professor Gandhi e até mais.